Vamos falar da situação da Ucrânia, hoje dia 26 de outubro, 8 horas no Rio de Janeiro, 14 horas em Kiev. Os ucranianos estão avançando sobre toda a linha defensiva russa em Luhansk, aquela linha entre Svatov e Kreminá. Toda ela está sendo ameaçada pelos ucranianos nesse momento. As cidades de Kreminá e Svatov estão sendo bombardeadas com muita força nessa manhã, o que indica uma ação ofensiva mais forte ucraniana lá. Vamos ver se eles conseguem romper essa linha defensiva que a Rússia acabou de montar naquela região, né? Kherson também foi alvo de bombardeios ucranianos em determinados pontos de concentração de tropas russas. Mas as principais novidades do dia não foram no fronte de batalha propriamente ditos, foram os conscritos russos que se rebelaram em alguns pontos da linha de frente, estão fugindo para a Rússia em grandes grupos. A gente vai ver alguns exemplos aqui. E também o fronte diplomático. A Rússia, com a acusação de que a Ucrânia usaria uma bomba suja, deixou claro que, na verdade, é uma ameaça deles de usar a bomba suja, e, no final das contas, isso pode custar o assento do G20 da Rússia. E também teve um pesquisador brasileiro, supostamente brasileiro, que descobriu-se ser um agente russo na Noruega, numa universidade da Noruega. Vamos falar sobre isso com detalhes. Essas notícias foram trazidas por Grey Wolf, Raibando Grau e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o resultado do bombardeio indiscriminado de ontem dos russos. Lembra, quando a gente gravou o vídeo de ontem, tinha algumas ameaças de bombardeio. Acabou que não foi algo tão sério quando já foi alguns dias atrás, mas sem dúvida alguma foram notícias ruins. Isso daqui em Dnipro é o único lugar em que realmente houve bombas atingindo locais. Na verdade foi um drone que atingiu um posto de gasolina e acabou matando uma mulher. Isso aqui são as imagens de ontem à noite. E eu não vou tocar o vídeo aqui porque mostra coisas bem feias, mas enfim, o posto de gasolina acabou sendo destruído aqui em Dnipro. Também lá em Kiev você teve alarmes de emergência, então as pessoas precisaram ir para os abrigos subterrâneos. Inclusive o presidente da Alemanha precisou ir para o abrigo subterrâneo, mas felizmente não teve nenhum ataque mais sério em Kiev ontem, né? Bom, vendo do ponto de vista militar, esse daqui é Kherson. Uma série de explosões na cidade aqui em que os ucranianos visavam tropas russas, equipamentos, depósitos de munição e coisa e tal. Essas daqui são imagens da mesma explosão, mas houve mais de uma lá em Kherson, né? Além disso, houve a declaração do Kadyrov. Você lembra, ontem a gente falou como uma infestação de kadirovitas em alguma cidadezinha ali de Kherson. Na verdade, nessa cidadezinha aqui, nessa cidade aqui de Kairi, a infestação de kadirovitas foi resolvida pelos ucranianos com a morte e ferimento de em torno de 100 elementos, né? O Kadyrov não gostou muito, não. Ele prometeu uma grande jihad e não vamos pegar mais prisioneiros ucranianos, vamos queimar eles vivos, não vamos parar. Odessa, Kiev, Kharkiv, toda a Ucrânia é território russo e coisa e tal. Deu para perceber que ele sentiu, né? Enfim, continua o processo de retirada de civis e roubo lá da Rússia em Kherson. Dá para ver aqui os caminhões levando até janelas. Poxa, caramba. E mais uma estátua, a do Potemkin, mais uma estátua que estava naquela lista que o pessoal falou das coisas que devem ser roubadas de Kherson. Mais uma estátua foi de fato roubada, ou seja, tudo indica que o exército russo está seguindo aquela lista mesmo. Vai roubar o museu de Kherson, vai roubar o teatro de drama, enfim. Os russos estão mostrando sua verdadeira face, meros ladrões, né? E o Alexei Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano, ele falou que a Ucrânia controla as pontes sobre o rio Dnipro com o uso de HIMARS e outras artilharias, ou seja, que não adianta, não importa muito o que os russos façam nessa região aqui, é inevitável que eles vão acabar tendo que ceder essa margem direita, né? É lógico, não vai ser uma coisa fácil. A gente sabe agora que os russos não estão recuando os militares dali, ao contrário, estão reforçando as posições militares com novos conscritos.
O que eles tiraram só foi a população civil, como a gente explicou, justamente para economizar a barca, né? Eles têm poucas barcaças para fazer o transporte de mantimento, e essas barcaças eram usadas em grande parte do tempo para abastecer os civis. Daí os russos expulsarem eles de lá, obrigarem eles a irem para o lado leste do Dnipro para poder usar as barcaças agora só para os militares. Então vai ser uma luta ferrenha por aqui, mas isso também dá uma vantagem para os ucranianos, né? Um dos cuidados que os ucranianos estavam tendo é justamente não bombardear civis na cidade de Kherson. Tomar cuidado na hora de fazer bombardeios ali para não atingir os civis que são ucranianos, né? Mas agora que os civis já não estão mais na cidade, os ucranianos podem fazer bombardeios, podem usar HIMARS com muita mais facilidade daqui para frente, né? Mas as grandes novidades de ontem vieram da linha Svatov e Kremina. Svatov é essa cidade aqui e Kremina é essa outra aqui. E como a gente explicou, a grande linha de defesa que os russos estão tentando criar depois que eles perderam Izium e Liman, passa justamente aqui por Kremina, Svatov e vai até Troitsk aqui no norte, né? Então, mas esse é o ponto central que os ucranianos estão focando, e aqui pelo mapa, né, que é aquele mapa oficial, ainda está relativamente longe da P66 e coisa e tal, que seria a linha de ligação entre Svatov e Kremina. Então, de um lado, aqui pelo norte, os ucranianos já estão avançando também em direção a Svatov. Svatov está aqui e os ucranianos têm avançado desse lado de cá. Repara que é depois de Nizhny Dubyanka, essa cidade aqui, ou seja, eles já estão avançando por aqui, os ucranianos, né? Dá para ver realmente aqui essa margem, essa região aqui como sendo em disputa, né? Os ucranianos já estão aqui em Kovalivka atacando Nezurine, aqui nessa região, né? Mas na verdade, como mostra essa outra setinha aqui, na verdade eles estão mais para cá, em Popivka. Também já está nas mãos dos ucranianos essa cidade aqui, ou seja, está aqui, ó, Kovalivka atacando Nezurine, mas só que Popivka, os ucranianos já estão aqui na cidade de Popivka. É o que mostra essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui que foi divulgada pelo 92º Batalhão Motorizado mostra ele já chegando em Popivka, que é bem perto aqui da região onde está indicado aqui essa seta, né? E repara o quão perto isso é de Svatov, né? Ainda próximo a Svatov, existem ainda alguns poucos cidadezinhos, uns poucos assentamentos que estão nas mãos dos russos no Oblast de Kharkiv, bem perto da fronteira aqui de Luhansk, mas os ucranianos conseguiram retomar Petropavlivka e estão avançando nessa direção aqui para o norte, né? O pessoal trazendo aqui de um Telegram russo, dizendo que acabaram de ter uma chamada de Novoalexandrovka, próximo a Kronorechensk, e que o barulho de luta, né, de chegada de mísseis e artilharia estava muito alto, né? Ou seja, esse é a atmosfera de Kremínia na conversa dos russos, né? Como vocês podem ver nesse outro mapa aqui, que é uma visão de para onde está indo o exército ucraniano, a ideia justamente é aqui, ó, eles estariam atacando tanto em Kranorechensk quanto em Kremina, propriamente dito. Isso estaria realmente acontecendo neste momento lá na Ucrânia, né? Realmente um avanço grande aqui, ou pelo menos indica uma tentativa de avanço ucraniano. A gente não sabe ainda se vai ter sucesso, isso é coisa que está acontecendo agora neste momento. Pode ser que os russos consigam conter esse avanço ucraniano. Amanhã a gente traz mais novidades sobre isso daí, né? Bom, o Arestovich fez mais uma live dele ontem, ele sempre traz algumas coisas interessantes, ele tem algumas informações privilegiadas, né, que a gente não fica sabendo, e ele fala justamente sobre Svatov e Kremina, em que ele fala que as tropas fortificadas e coisas e tal estão reportando problemas grandes para deter os avanços ucranianos, e também, ou seja, não apenas na linha entre Svatov e Kremina, mas também na própria cidade de Kremina. Em Bakhmut, a gente já falou sobre isso, que os ucranianos repeliram os russos para distância muito grande.
A Rússia continua transferindo soldados mobilizados para Kherson para tentar alguma contraofensiva na direção de Mykolaiv e Kryvyi Rih. Mas essas ações estão destinadas a falhar. É aquilo que a gente falou, não é que não vai fazer nenhuma diferença os soldados conscritos, é lógico que faz diferença, o mero número faz diferença, mas a expectativa é que neste momento eles não teriam capacidade de fazer muita coisa, né? O máximo que pode acontecer é dificultar a ação dos ucranianos. O que ele coloca aqui é que realmente a retomada, a liberação da região de Kherson será difícil e pode tomar tempo, né? Ele aponta para algo que a gente vai falar mais adiante, é que já tem mais de mil conscritos recentes russos mortos e muitos feridos também, e com esse nível de intensidade de conflito, jogando pessoas inexperientes na linha de frente, muito em breve cada cidadão russo vai ser afetado, ou vai conhecer alguém que morreu ou perdeu um parente nessa guerra, né? E isso daí pode acabar gerando um problema muito maior para o Putin do que a guerra em si, né? O encontro do G20, ele está falando aqui, é possível que o Putin nem vá ao encontro do G20, porque com medo de humilhação e de saúde ruim, né? Ele certamente vai ser isolado lá no G20, ninguém vai querer ficar perto dele, então talvez ele mande o Mishustin, que é um auxiliar dele lá, para ir no G20 no lugar do Putin, né? E mais do que isso, a gente vai ver mais adiante que já tem um movimento no G20 para votar a expulsão da Rússia do G20. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz aqui algumas informações sobre os Siloviki, que estariam já externando suas dissatisfação com os esforços de guerra russos na Ucrânia. Entenda, eles estão achando que os russos não estão conseguindo avançar. Não é que eles queiram que os russos recuem. Eles estão preocupados que os russos não conseguem avançar, que teria que fazer mais coisa, teria que ser mais incisivo lá. Esse pessoal ainda não entendeu que eles não conseguem simplesmente, não tem como avançar os russos lá, né? Isso pode ser um problema para o Putin, porque o Putin, no final das contas, ele hoje concentra as decisões. No momento que você tem outras pessoas falando também, ele fala aqui, ó, o regime do Putin é altamente dependente do monopólio do espaço informacional, né? O Putin é quem diz como os russos devem se sentir lá na Rússia. E o Prigozhin está a cada dia mais aumentando sua influência, falando para mais pessoas lá e falando contra o Putin, né? Os oficiais russos estão aumentando a retórica religiosa, dizendo que a guerra da Rússia é uma guerra religiosa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi gente falando isso até aqui no Brasil, de que o Putin está do lado da religião e coisa e tal, e que os ucranianos são satanistas e coisa e tal. Essa é a nova versão deles aí, porque aquele negócio de nazistas não colou, né? Então eu estou inventando essa desculpa nova, mas não vai colar também, né, no final das contas. Bom, esses aqui são os grupos de russos, de conscritos russos, reclamando das condições na linha de frente, dizendo que não tem tanques, não tem nem paz para eles cavarem, e que eles estão se sentindo, estão vivendo igual cadelas no meio de lugar nenhum, né? E esse outro grupo aqui, ó, fugiu, um enorme grupo de russos, soldados russos, que simplesmente fugiu do campo de batalha e está caminhando em direção à Rússia, reclamando de frio, de não ter do chão gelado e serem usados como bucha de canhão, né? Вот мы стоим уже третий или четвертый день, и мы... Dá para ver que é um grupo bastante grande de russos que está indo aí. São os conscritos novos que chegaram lá na linha de frente, viram que não tinha condição, não tinha como eles matarem, não tinha armas, não tinha equipamentos, não tinha nada. Os caras simplesmente voltaram e resolveram caminhar em direção à Rússia, né? Esse quadrinho aqui é muito engraçado, né? A mãe defendendo... a mãe enviando o filho para defender a Motherland, né? A terra-mãe, né? Defender a Rússia. Aí o soldado ucraniano falou, mas aqui não é Rússia, aqui é Ucrânia, né? Mas é o seu filho, você vai fazer isso com o seu filho? O garoto fala, não, eu tô com medo, mãe.
Aí aumentou o número de mortos lá, e aí a mulher acusa a Ucrânia, evidentemente, né? Enfim. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França qualificaram as desinformações russas de bomba suja como o que é, provavelmente, preparação dos russos ou ameaça deles de usar uma bomba suja na Ucrânia, né? Bomba suja, a gente já explicou, é uma bomba que ela não explode pelo material radioativo, não é a explosão que é nuclear, a explosão é feita com um material normal, um TNT, qualquer coisa assim, qualquer explosivo, mas a bomba é feita com material radioativo em volta dela, então quando ela explode, ela espalha esse material radioativo para uma área grande, causando inúmeros problemas, desde morte das pessoas por radiação até a contaminação do solo, a ponto da área ficar totalmente irrecuperável, não usável por muitos e muitos anos, quiçá muitos e muitos séculos, né? Então, o Reino Unido e a França, lógico, viram que o Putin está mentindo, normal, o Putin está falando, então ele está mentindo, e que a bomba suja é a tentativa da Rússia de culpar os outros pelo que pretendem fazer, né? E mais do que isso, de fazer ameaça, né? O Chuck Farrer, ele traz aqui uma visão de que houve alertas de ucranianos na usina nuclear de Zaporizhia, em Nehodar, ali naquela área ocupada de Zaporizhia pelos russos, de que haveriam agentes russos, soldados russos, mexendo com material radioativo usado, né? Então aqui o combustível nuclear fica nessa região aqui na planta e os russos estariam mexendo com isso. Não se sabe o que eles estariam fazendo, mas essa atividade sugere que as forças russas estão preparando justamente uma bomba suja ou um dispositivo de dispersão radiológica, como a gente mencionou, né? Então é preocupante esse tipo de coisa, é lógico, eles pretendem culpar a Ucrânia, a questão toda eles sabem que no momento que fizerem isso, eles perderam a guerra, não vai ter mais como nem os russos manterem sua posição ali. Como eu falei para vocês, não acredito que eles vão usar essa bomba, a questão toda é justamente ameaçar para tentar conseguir um acordo de paz até o G20, até a reunião do G20 no dia 14 e 15 de novembro. Então eles estão fazendo essa ameaça toda para tentar conseguir esse acordo de paz. Eles não vão conseguir de verdade, né? Inclusive existem rumores de que há uma negociação entre o Biden e o Xi Jinping para convencer os demais membros do G20 para expulsar a Rússia. Ou seja, isso pode fazer com que a Rússia perca o assento dela no G20 antes dessa reunião, né? Primeiro que ninguém está confortável com Putin indo nesse G20. Segundo que já está claro que ele está usando essas ameaças justamente para tentar uma negociação envolvendo o G20. Ou seja, está querendo colocar o G20 na guerra absurda dele, na invasão totalmente despropositada dele. Então é muito justo que o G20 se livre do Putin nesse momento. A gente não sabe se isso vai ter futuro, nessa negociação vai ter futuro, em que ponto que vai estar isso daí, mas o fato é, se o Biden conseguir convencer o Xi Jinping, muito provavelmente não vai ter oposição a isso no G20, né? Quem que vai se levantar contra isso no G20? E, curiosamente, né, o pessoal está lembrando aqui que agora os russos pararam de falar de desnazificação da Ucrânia, porque viram que não estava colando essa conversa, ninguém leva a sério esse papo de Ucrânia nazista e coisa e tal, e passaram a falar de dessatanização da Ucrânia. Então agora a guerra russa, depois desse tempo todo, agora a guerra russa é uma guerra santa para tirar Satanás da Ucrânia. A questão toda é quem é que vai tirar o Satanás da Rússia, né? Porque quem agride os outros é que provavelmente está com o Satanás do corpo, não quem é agredido. Essa foto aqui é uma foto emblemática. Esse aqui é o presidente da Alemanha num abrigo antibombas em Kiev, né? A gente falou ontem que ele foi visitar Kiev e que haviam algumas ameaças de mísseis e drones para Kiev. Em determinado momento, seguindo as regras de segurança, foi necessário que ele fosse para um abrigo antibombas lá em Kiev também e ficasse lá durante o período lá até sair a coisa. Como a gente viu, depois não teve nenhum dano real em Kiev ontem, mas é aquele negócio, enquanto o míssil está vindo, enquanto o drone está vindo, você não tem como saber.
precisa ir pro abrigo para evitar o pior, né? Uma foto que certamente se tornará icônica. E, por falar em Alemanha, a Mercedes-Benz acabou de abandonar a Rússia. Olha, ela demorou a abandonar a Rússia. Talvez um dos motivos foi porque ela investiu não sei quantos milhões numa fábrica na Rússia que foi inaugurada em 2019. Ou seja, inauguraram outro dia a fábrica da Mercedes-Benz na Rússia, emprega 1.000 pessoas essa fábrica e agora a Rússia já está procurando alguém que queira comprar. Parece que já tem uma empresa russa interessada, mas certamente não vai ter a tecnologia, mas poderia comprar os ativos da fábrica russa lá na Rússia e a Mercedes vai sair da Rússia. Segundo, lógico, nessa altura do campeonato não vai sair por questão de visão de mundo, por visão moral, como tantas empresas saíram no início, né? Tá saindo justamente porque está vendo que, embora tenha feito esse investimento enorme, a economia da Rússia desapareceu, não existe mais, deixou de haver uma economia na Rússia. Então, para que manter uma fábrica lá? Só está dando custo, sem ninguém para comprar os carros, sem ninguém para fazer comércio lá, então ela viu que não tem jeito, vai ter que sair da Rússia, né? Até a marca Inoi, que é uma marca de smartphones russos, embora seja uma marca russa, os smartphones são feitos na China. De qualquer forma, ela agora saiu da Rússia e se posiciona agora como uma marca estoniana. Está na Estônia e justamente porque na Rússia não dá mais para fazer negócio. Repara, esse pessoal que está saindo da Rússia agora não está saindo por questão moral, tipo, absurda a invasão da Ucrânia, vou sair daqui. Esse foi o pessoal que saiu logo no início da guerra. Quem está saindo agora está saindo porque viu que, olha, não tem mais negócio na Rússia. As coisas não funcionam mais lá. Você já estava com uma economia muito difícil, com o negócio dos conscritos agora, em que praticamente toda a população masculina da Rússia ou fugiu ou foi enviada para a guerra. Cadê a economia do país? Não tem mais, né? Outra notícia boa, os americanos parece que já colocaram 2 sistemas NASAM na Ucrânia. Eles estão sendo instalados nesse momento, então isso deve aumentar a segurança, né? É lógico, isso não quer dizer que não vai haver mais nenhum ataque, nenhum míssil russo destruindo a instalação ucraniana. Esses NASAMs, eles têm um raio de 30 quilômetros, então eles podem cobrir uma área significativa, mas em termos de país isso é muito pouco, não dá para proteger o país inteiro com o NASAM, né? Então, e além disso, mesmo esses sistemas, embora sejam sistemas excelentes, com uma altíssima taxa de derrubada de mísseis, eles não são perfeitos, não são 100%. Então, algum míssil ainda pode passar pelo NASAM, né? Parece que eles já estão sendo instalados. Imagina-se que Kiev deve ser a cidade mais beneficiada por esses sistemas, mas a Ucrânia não fala onde eles serão usados. Aliás, ela está falando que informações sobre defesa antiaérea não vai ser mais publicada a partir de agora, justamente para manter seguro os sistemas IRIS-T e NASAM que acabaram de chegar, para o pessoal não ficar sabendo onde estão esses sistemas, né? O Bellingcat, que é um grupo de jornalistas independentes e investigativos baseado ali na Bulgária, eles publicaram um relatório em que eles destrincham a organização de uma unidade, o GVC Team, que é um grupo de soldados de elite russos que são responsáveis por guiar esses mísseis que atacam populações na Ucrânia, né? Quando você vai usar um míssil desse, você tem que saber aonde você vai usar, tem que determinar exatamente onde é que vai o míssil. Então, essa é a estrutura que eles têm lá, dá o nome das pessoas todas envolvidas, os responsáveis pelos mísseis Calibre, R-500, eu não sei, não me lembro de ter ouvido esse míssil, mas pode ser que seja um nome genérico de outros mísseis, né? E o KH-101, esse sim, a gente já viu vários mísseis desses lá na Ucrânia, né? Então tá aqui o grupo de pessoas, eles levantaram o nome de todo mundo, as informações de todo mundo. Isso é lógico, não muda nada agora, não é algo que seja diferente nesse momento, mas certamente isso vai ser muito útil quando for feita o tribunal depois dessa guerra, o equivalente ao tribunal de Nuremberg, para apurar a culpa dessas pessoas, né?
Bom, outra notícia que a gente teve ontem surpreendente é que esse rapaz aqui, que se diz ser um pesquisador brasileiro, que teria a carreira acadêmica no Brasil, ele estava trabalhando numa universidade na Noruega como pesquisador, e só que descobriu-se, na verdade, ele é um agente russo, né? E parece que foi preso ontem na Universidade de Tromsø, no norte da Noruega, e o pessoal lá ficou muito preocupado com isso, porque parece que ele estava dentro da universidade, participando de pesquisas na universidade, né? E realmente é uma coisa complicada. O cara é um espião russo mesmo. Veja, em princípio, isso não tem nada a ver com o Brasil, né? O Brasil, o passaporte brasileiro costuma ser muito usado no exterior, o pessoal adora passaporte brasileiro, porque como é que é um brasileiro? Pode ser qualquer coisa, na verdade. Pode ser um asiático, pode ser negro, pode ser branco, pode ser louro de olhos azuis, pode ser, enfim, qualquer coisa que você queira pode ser um brasileiro. Então é diferente de passaporte de outros países. É lógico que existem suecos negros, mas toda vez que um sueco, alguém apresenta um passaporte da Suécia e é negro, o pessoal da alfândega olha com calma, peraí, né, que estranho. É uma coisa que chama atenção, porque não é comum. Não é que não exista, mas não é comum. Da mesma forma, uma pessoa com feições chinesas saindo do Congo, né, com passaporte do Congo. Não é que não exista. Existem, lógico que existem pessoas chinesas que são cidadãos do Congo e que nasceram no Congo e coisa e tal. Tem a migração hoje no mundo todo. No mundo todo tem gente de tudo quanto é lugar. Mas é uma minoria, então chama atenção. No Brasil não, no Brasil essa mistureba completa. O único outro país que poderia ser comparado seria os Estados Unidos, que também é uma mistureba completa lá. Como é que é o tipo de um americano? Pode ser qualquer coisa, pode ser um monte de tipos físicos, né? A questão toda os americanos já têm um controle maior sobre isso. Aqui no Brasil o controle é menor, então o pessoal consegue fraudar as coisas com mais facilidade. E aí é neste ponto que a gente tem um problema, né? Porque eu fico pensando, será que esse cara conseguiu, o diploma que ele apresentou lá, é um diploma totalmente falso? Ou é um diploma que ele conseguiu aqui no Brasil, infiltrando em alguma universidade, conseguindo? É uma coisa que eu consigo imaginar muito facilmente acontecendo aqui no Brasil. O passaporte dele era totalmente falso, ou ele deu um jeito de subornar alguém e conseguir um passaporte aqui no Brasil para fazer esse tipo de coisa na Noruega, né? Então é realmente uma situação que me preocupa, esse tipo de coisa. Eu já falei em outros vídeos, eu acho que o governo brasileiro devia olhar com mais calma essa questão da infiltração russa aqui no Brasil, né? E, bom, nesse caminho, o Rishi Sunak, vocês sabem, é um novo primeiro-ministro da Inglaterra, acabou de anunciar a desclassificação de documentos do MI6, que é o serviço secreto inglês, né? Os documentos sobre os agentes do Kremlin na Europa, inclusive na Ucrânia. Ou seja, eles vão liberar todas as informações que eles têm sobre quem é agente russo na Europa, na Ucrânia. Pô, podia fazer isso no resto do mundo também, né? Eu sou totalmente a favor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.